Do que as coisas são formadas? Quais as partículas que compõem os carros, prédios, animais e até a gente? Fica com a gente nesse vídeo que vamos te explicar o que é átomo e como seu conceito vem evoluindo ao longo do tempo. Desde a Grécia Antiga, são propostas ideias do que a matéria é constituída. A teoria mais aceita era a teoria de Aristóteles, em que a matéria era composta pela união diferenciada dos 4 elementos fundamentais: água, fogo, terra e ar, e posteriormente de um 5º elemento, o éter, uma substância que permeava tudo e impedia os corpos celestes de caírem sobre a Terra. Mas também existia outra teoria proposta por Leucipo e Demócrito. Para eles, a matéria seria formada por um tipo de corpo mínimo, inviolável, indivisível e eterno, que dava origem a todas as coisas, denominado átomo. O nome átomo mostra como esses filósofos pensavam, em que o prefixo a seria de negação e tomo vem de divisível, ou seja, os átomos seriam as menores partículas existentes e seriam indivisíveis. Bom, essa ideia não foi muito bem aceita, e durante muito tempo acreditou-se na teoria dos elementos de Aristóteles. No início do século XIX, o cientista John Dalton propôs um modelo para tentar explicar o átomo. Lembre-se que os modelos são a tentativa de se explicar aqui o que é visto na natureza. Então bora lá? Para Dalton, todas as coisas são formadas por átomos, que são partículas esféricas, maciças, homogêneas, indivisíveis, indestrutíveis e permanentes, não podendo ser criados ou destruídos, apenas reorganizados. Cada elemento tem um átomo diferente, e a combinação de diferentes átomos gera diversidade de objetos e seres no mundo. A hipótese de composição atômica da matéria com base na lei das proporções múltiplas é um marco de passagem de um modelo filosófico para um modelo científico. Apesar do modelo de Dalton ser antigo e não conseguir explicar todos os fenômenos químicos, ele ainda é muito utilizado para a representação de moléculas e das reações químicas. Em 1874, George John Stoney concluiu que a eletricidade existia em unidades descontínuas e que estavam associadas ao átomo. Em 1891, ele sugeriu o nome elétron para essa unidade da eletricidade. Dalton não havia previsto cargas em seu modelo atômico. Porém, apenas em 1897 foi confirmada a presença do átomo e sua carga. O físico Joseph Thomson demonstrou experimentalmente a existência de partículas negativas na estrutura da matéria e propôs pela análise dos raios catódicos. Então, ele passou um feixe luminoso de eletricidade por um campo elétrico e percebeu que as partículas foram atraídas para o polo positivo. Logo, teriam carga negativa. Thomson propôs então que o feixe de luz era formado por corpúsculos negativos que receberam, posteriormente, o nome de elétron. Ele propõe então que o átomo não era maciço, possuía partículas negativas e demonstrou matematicamente a possível distância entre elas. Thomson recebeu o Prêmio Nobel de Física por suas contribuições. Estudante de Thomson, Ernest Rutherford queria entender o fenômeno da radioatividade que fora descoberto há pouco tempo. Entretanto, o modelo de Thomson não respondia o porquê disso acontecer. Então, Rutherford descobriu que as radiações emitidas pelo urânio se dividiam na presença de um campo magnético, sendo umas positivas e outras negativas, as quais foram denominadas de radiação alfa e beta, respectivamente. Posteriormente, foram realizados experimentos no laboratório de Rutherford que mostravam que, ao bombardear uma fina folha de ouro com partículas alfa, a maior parte delas atravessavam a placa, derrubando assim a teoria de que o átomo era maciço. Por outro lado, um pequeno número de partículas não atravessava o metal e retornava com grandes ângulos de desvio. Já outras atravessavam, mas ainda assim sofriam desvios. Para explicar tais experimentos, Rutherford propôs um modelo de átomo com um centro maciço positivo e rodeado por elétrons como se fossem planetas girando em torno do Sol. Porém, havia um problema nesse modelo.
Pela eletrodinâmica de Maxwell, os elétrons acelerados irradiam energia, fazendo com que suas órbitas se tornem espiraladas. Então, os elétrons negativos acabariam se chocando com um núcleo que é positivo. Alguns anos depois, Niels Bohr se utilizou dos poucos conceitos de física quântica existentes na época para explicar o não-choque dos elétrons com o núcleo. Assim, baseado no modelo de quantização de energia de Planck, Bohr postulou que só é permitido aos elétrons ocuparem nos átomos certos estados estacionários ou certos locais, camadas. Cada camada ou estado estacionário tem energia fixa e definida. Quando os elétrons ocupam esses estados, eles não emitem radiação. Entretanto, ao passar para uma camada mais energética, eles absorvem energia. E para ir para uma camada menos energética, eles emitem a energia correspondente à diferença entre os dois estados. A teoria de Bohr ajuda a entender o porquê dos objetos têm cores diferentes, pois seus átomos liberam energia ou radiação em comprimentos de onda diferentes. Como a física clássica não é capaz de explicar os fenômenos em nível atômico, nas décadas seguintes os trabalhos de cientistas como Erwin Schrödinger, de Broglie e Heisenberg vão gerar um novo modelo atômico, o modelo quântico ondulatório. Louis de Broglie fala da dualidade onda-partícula, enquanto o princípio da incerteza de Heisenberg diz que não é possível saber a posição de um determinado elétron no espaço e nem a sua velocidade, o que contradiz a ideia de Bohr de que os elétrons estariam em órbitas específicas com velocidades e raios conhecidos. Essa descoberta mostra que a natureza possui um comportamento probabilístico, e isso foi motivo de muita polêmica na época. Mas voltando às partículas subatômicas, em 1932, o inglês James Chadwick descobriu a presença de partículas sem carga, os nêutrons, no núcleo do átomo. Ele era aluno de Rutherford, que anos antes havia provado a existência de prótons, partículas positivas, também encontradas no núcleo. Então, hoje sabemos que o átomo é composto por nêutrons, prótons e elétrons. E nos dias atuais já foram descobertas várias partículas subatômicas, inclusive em que nêutrons e prótons são formados por quarks. Mas não vamos nos aprofundar muito nesse momento, tá bom? E eu fico imaginando quais vão ser as descobertas que ainda faremos. Qual será o modelo atômico ou modelo padrão de partículas elementares aceito daqui 10, 30 ou 100 anos? As partículas continuam se dividindo infinitamente ou existe uma partícula indivisível? Bom, essas respostas só o tempo nos dirá. Fala pessoal, gostaram? Então inscreva-se no nosso canal e aperta nesse like. Deixe aqui nos comentários suas perguntas, dúvidas, escreva o que você mais gostou e dê sugestões para os próximos vídeos. E se você quiser ficar ainda mais por dentro do que rola no mundo da ciência, é só seguir o Conexão Científica nas redes sociais. Os links estão aqui na descrição. Faça parte dessa história. Aqui no Conexão Científica nós fazemos mais do que divulgar, nós tornamos a ciência popular.